qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. E o Senhor nos diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. E Ele nos diz nessa noite: entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O Senhor nos diz isso nessa noite: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você pode ouvir isso mais uma vez? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Entregamos o controle de tudo em nossas vidas. O controle desta igreja, o controle de nossas famílias. Entregamos tudo ao Senhor e descansamos em Ti. Porque o principal trabalho não é nosso, é Teu. E o que temos que fazer é descansar em Ti. Abençoe cada vida nessa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o maior entre todos os pais. Ele é um Pai maravilhoso. Ao Senhor toda honra e glória. Oh, aleluia. Queridos, nós continuamos hoje a série de mensagens Por que perdemos o amor? No domingo passado, o pastor Emerson falou sobre o convívio com o pecado. E no domingo que vem, o pastor Max vai falar sobre as distrações da vida. Hoje, eu quero correr falando sobre a falta de tratamento. Perdemos o amor, porque muitas vezes não somos tratados por Deus naquilo que precisamos ser tratados. Nossas vidas, elas passam por estações de transição que são muito importantes e que, se ignoradas ou atropeladas, podem nos trazer problemas de desenvolvimento para as próximas fases que nós precisamos viver. Um adolescente, por exemplo, de 15 anos, não está pronta para ficar grávida. Ela pode até engravidar do namorado, mas seria na época errada, o tempo errado, e ela vai sofrer muito por isso. Quando minha esposa ficou grávida, nós tínhamos 3 anos de casados. Namoramos na presença de Deus, noivamos, casamos e oramos por um filho. Quando ela saiu do banheiro com teste de gravidez na mão positivo, a gente estava esperando. O João Pedro foi fruto de oração. Não foi uma surpresa ruim. Porque uma criança é bênção, mas se ela vier na época errada, muitos conflitos vão surgir na vida de uma adolescente de 15 anos, por exemplo.
Isso não tem a ver com Deus, mas com as nossas escolhas. Deus quer nos abençoar e usar, mas nós precisamos fazer as escolhas certas para que isso aconteça. Ele diz: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Eu quero abençoar vocês. E Salmos 1, verso 3, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Diga, no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é comparado aqui como uma árvore frutífera, que tem suas raízes no Senhor, e que dará fruto na estação própria, no tempo certo. Nós precisamos entender que há um tempo para que muitas coisas aconteçam. Eu não sei se vocês já perceberam como a vida é cíclica, não é? Tem coisas na nossa vida que elas voltam. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já escutou disco de vinil? Levanta a mão. Olha o tanto de gente velha que tem aqui. Brincadeira, gente. Eu já escutei disco de vinil. Eu tenho um vinil em casa guardado, de um ministério paraibano de louvor, lá da Paraíba, chamado Kilt. Irmão, eu guardo aquele disco de vinil. Mas você sabe que na Inglaterra, as bandas inglesas estão gravando e prensando de novo o vinil. Sabia disso? O vinil está faltando. Quem tem vitrola em casa? Meu Jesus, tem mesmo. Ó. Tu foi o único, pastor Ed, que tem uma vitrola. Mas você compra vitrola também hoje, com entrada de pendrive e tudo. Vitrola moderna. E às vezes eu fico passando numa loja namorando com as vitrolas dessas. Que coisa terrível. Mas é assim mesmo. Então você pode usar o disco de vinil. Tem coisa que volta. Quem já usou boca de sino aqui? Meu Jesus, tem mesmo, os irmãos. Olha aí. Passou, mas aquilo volta. E de repente a boca de sino está na moda. Não é? Então, tem coisas na vida que são cíclicas. Mas entenda uma coisa. O que não pode ser cíclico são feridas. O que não pode ser cíclico são situações na nossa vida que nos travam. Porque veja bem, a vida ela é cíclica. Então, se você era alguém que se ofendia facilmente, mas agora você está amadurecendo. Então, quando aquilo volta e alguém te ofende de novo, você não vai mais se magoar ou se ferir. Agora você é uma pessoa melhor. Então você vai dizer o seguinte: meu Deus, esse irmão, coitado, ele precisa das minhas orações. Uma pessoa madura não se fere, mas ela se enche de compaixão. Então o ciclo vem, e você pode se ferir facilmente, mas você vai amadurecendo com as coisas da vida, e você, ao invés de se ferir agora, você sente compaixão. Porque o maduro não se ofende facilmente. Pessoas maduras nunca ficam levando tudo para o lado pessoal. Você está compreendendo isso? Então, a vida é cíclica, mas tem coisas que elas não podem voltar. E eu acredito que Deus sabe quais são as experiências certas para que nós possamos viver e amadurecer como homens e mulheres de Deus. Quando eu assumi a igreja, eu era muito mais jovem e as pessoas diziam: você não tem condição de assumir uma igreja. Eu deveria dizer: realmente, você tem razão. Sou jovem demais para isso. Preciso aprender muito. Mas eu, no meu orgulho, dizia assim: eu posso ser jovem, mas a Bíblia é velha, o Espírito Santo é velho e ele vai me conduzir nisso. É claro que a Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, mas as experiências, elas mudam a mentalidade da gente. Conforme você vai envelhecendo e a vida vai passando, você vai aprendendo. Agora entenda que maturidade não tem a ver com idade, mas com experiência. Por que tem gente que chega na igreja e 2 anos depois ele já está no púlpito pregando? E por que tem gente que passa 10, 15 anos na igreja e é o mesmo camarada? Você entende que não é o tempo, mas são as experiências às quais você se submete, e é a submissão ao tratamento de Deus na sua vida que vai fazer essa diferença. Tem pessoas jovens, muito mais maduras do que pessoas idosas. Tem certos idosos que você vai conversar com eles têm mentalidade imatura, infantil. Mas tem jovens que quando você conversa com eles, você percebe uma profundidade, uma raiz mais profunda na palavra de Deus, em experiências da vida. A prova disso é que eu estou aqui ensinando para muita gente mais velha do que eu. Por que Deus fez isso? Isso me custa, irmãos.
Essa palavra me custa caro. Me custa caro chegar nesse altar e ministrar para você, porque antes de atingir você, ela me atinge. Entre lágrimas, entre orações, entre noites sem dormir e tanto esforço para amadurecer, para ser exemplo de uma congregação, eu tenho essa palavra para compartilhar com vocês nessa noite, crendo que Deus tem experiências para cada um de nós. Se você é um camarada que perde o humor rápido, que você é de pavio curto, fica chateado, eu vou te falar, irmão, te dar uma notícia. Deus vai colocar muita gente chata no teu caminho. Porque você precisa se confrontar com essas pessoas, entendeu? Você é um cara que rápido se zanga, meu irmão, vai ter muita gente enjoada na tua vida. E você tem a certeza de que é Deus fazendo isso, para quê? Para tratar você, tá? Se você é um cara muito passivo, parado demais, eu vou te dizer que Deus vai te cercar de gente que está voando, para te empurrar, para te jogar. Vai, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então, Deus vai colocar coisas, experiências, pessoas na nossa vida para tratar certas áreas que precisam ser tratadas. Deus é uma pessoa organizada, gente, e Ele pensa em detalhes. Só que nós muitas vezes somos desorganizados com a vida, com a família, o trabalho, o ministério, o relacionamento com Deus e o futuro. Mas o mundo hoje nos empurra para isso, ou seja, uma vida de atalhos. O mundo nos empurra para uma vida aparentemente mais fácil. E muitas vezes buscamos um crescimento instantâneo, mas precisamos mesmo de um crescimento honesto e sustentável. Mas a gente se irrita, se chega no banco e tem fila. Meu Deus do céu, olha a fila. E agora? Que horas que vão me atender? Em 2 minutos você está zangado porque tem que esperar. A gente quer um atalho, a gente quer ser atendido logo. Se chega num restaurante, tem um monte de gente para ser atendida, mas a gente quer que o garçom venha, nos atenda e traga logo o nosso pedido. Nós estamos tão frenéticos que a gente liga para o restaurante. Estou chegando aí daqui a meia hora, o meu prato é tal. Porque você quer chegar, comer, sair e ir embora. A gente está vivendo assim, esse ritmo tão frenético. Irmão, ninguém mais olha para as estrelas. Ninguém mais aproveita a simplicidade da vida. Ninguém mais para respirar. E nós estamos assim, porque nós somos ainda muito imaturos. E eu olhando, eu vejo que os dados estatísticos da igreja brasileira, de evangélicos no Brasil, é de 30%. 30% de evangélicos no Brasil. Interessante isso. Porque os dados mostram que nos próximos anos nós seremos maioria. Agora, se o povo evangélico está crescendo, por que o aborto continua crescendo também? Por que a prostituição continua crescendo? A corrupção, a criminalidade? Não devia ser o contrário? Se o povo de Deus cresce, tem gente se convertendo, então tem bandido deixando de ser bandido. A menina que abortar não vai mais querer abortar, porque ela vai entender que não é de Deus. Mas por que os dois crescem juntos? Porque a igreja brasileira está cheia de cristãos infantis. A igreja está cheia de cristãos que não se submetem ao tratamento, a passar pelas etapas. Douglas Gonçalves, ele fala algo muito interessante. Quando a Bíblia diz que devemos nascer de novo da água e do Espírito, quando Jesus fala com Nicodemos, e nos tornar filhos de Deus, esse filho a que a Bíblia se refere é o tequinon, é o filho bebê, imaturo. Mas quando a Bíblia diz que a criação aguarda ardentemente com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, essa palavra filhos aqui é ruiós, que no original significa filho adulto, filho maduro. Quando a Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ela está falando de filhos amadurecidos, pessoas bem resolvidas, homens e mulheres de Deus. Agora o que é interessante, quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão aí. Se você teve filhos com uma certa distância de idade, o que aconteceu? Você teve o filho, seu filho cresceu 7, 8 anos. Vamos colocar uns 7 anos de idade. Sua esposa ficou grávida de novo. Aí o bebê nasceu, e o seu menino de 7, 8 anos, ele viu como você tratou o bebezinho. Ele ficou observando. Olha como meu pai está tratando esse menino. Olha aí,
melzinho na chupeta, medinha na boca. Eu não. Já está mandando eu pro banheiro sozinho, vai tomar banho só, vai fazer tuas coisas sozinho, te resolve por lá, né? O menino de 8 anos já come só, mas o outro está na boquinha. O que é que o menino de 8 faz? Ele começa a querer ter atitudes de bebê de novo. A psicologia vai mostrar isso, e é o que acontece. Para quê? Porque ele pensou, se o meu irmão que é bebê tem a atenção dos meus pais, eu vou voltar a ser um, para ter a atenção deles também. Tem muito crente que está fazendo isso. Ainda na chuquinha, no leitinho, né? Não mexe comigo que eu fico dengo, é dengado. Não me ofende que eu sou nenê, né? O irmão não falou comigo, eu acho que eu nunca mais falo com ele também. O pastor passou por mim na rua, não me viu. Isso aí é o nenê espiritual. Mas Paulo disse que o maduro já tem que comer comida sólida. Ele disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu amadureci. É tempo de crescer, meu irmão. Olha para o irmão do seu lado e diz isso para ele: meu irmão, para de beber leite. Está na hora de comer picanha, feijoada, maniçoba, vatapá, irmão, camarão. Os irmãos que não jantaram estão agora numa agonia tremenda. Mas é assim. Mas tem crente que ainda está no leitinho. Vem cá, neném. Pega a mamadeirazinha. Enquanto já deveria estar voando, frutificando, sendo testemunho, abençoando vida, no altar pregando, ministrando, fazendo alguma coisa no reino, você ainda está aí igual uma criança. E a Bíblia nos diz que há tempo para tudo, debaixo do sol, debaixo do céu, meu irmão. Tem tempo de sorrir, tempo de chorar. Pastor, meu tempo hoje é de choro. Se você está chorando, eu quero te dizer que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, meu irmão. Aqueles que semeiam com lágrimas, eles colherão com alegria. Você pode aplaudir Jesus por isso. Nós cremos, mas é o tempo. Se fosse o tempo de chorar, se fosse o tempo de rir, meu irmão, eu quero te dar um conselho, aproveita bem esse tempo. Porque quando ele voltar, você estará mais forte, se você se submeter ao tratamento. Se você passar por isso. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é uma caminhada. Tiago diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. A chuva serôdia na Bíblia era uma chuva que vinha para a germinação da semente. E a chuva temporã, o amadurecimento da plantação. A chuva, ela também pode representar a presença, a glória de Deus sendo liberada e derramada sobre nós. E há uma presença de Deus nesse lugar. E há uma presença de Deus particular para você. Há uma chuva sobre a sua vida. Porque Deus te conhece, Ele sabe em que fase, em que estágio, em que etapa da vida você está. Ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe quais são as experiências que você precisa para crescer, para deixar de ser menino, menina, birrento, e para passar a ser alguém maduro, que vai dar uma direção, que vai dar um caminho, que será alguém usado por Deus. E nós precisamos entender que existe um tempo. Mas eu preciso te dar a notícia de que para a semente germinar, ela precisa morrer. Tem muito crente querendo frutificar, mas não deixa a mágoa morrer. Não deixa a raiva morrer. Não deixa a falta de perdão, rancor morrer. Isso já virou raiz de amargura no teu coração. Se você não matar isso, você não vai se tornar alguém frutífero. Você precisa deixar certas coisas morrerem na sua vida. A mentira tem que morrer. Isso tem que morrer para que você possa provar de algo novo de Deus. Nós precisamos entender que há tempo para tudo. Tempo para plantar, mas você tem que preparar a terra. E nós vamos aprender isso. Que há um tratamento para tudo na nossa vida. E nós temos que entender que a presença de Deus, ela é o principal. É o que nós verdadeiramente precisamos.
Eu quero te dizer que Deus disse ao povo: olha, plantem, usem a terra por 6 anos. No 7º ano, deixem a terra descansar. Eu vou prover para vocês. Mas sabe o que o povo fez? Eles não obedeceram. Eles ficaram com medo de não ter comida no 7º ano. A mesma coisa que eles fizeram quando guardaram o maná para o outro dia. Deus falou para eles: eu vou mandar uma porção diária. Calma, tranquilo. Vai ter pão todo dia. Mas teve gente que não confiou em Deus e guardou para outro dia. Quando foi ver, o maná estava podre. Tem gente que está assim, não vivendo a estação, não vivendo o comando de Deus para a sua vida. Interessante, esses dias eu fiquei chocado em casa, quando eu li um texto que mostra que um homem, no sábado pela manhã, no deserto, junto com o povo e com Moisés, ele sai no deserto para colher lenha. Interessante que esse homem sai da sua tenda, e a Bíblia diz que ele vai colher lenha, e o povo o observa colhendo lenha no sábado de manhã. Para o judeu, o sábado é um dia de descanso, é um dia em família, é um dia para estar com Deus. Aquele povo pega aquele homem, prende, leva até Moisés, diz: Moisés, esse camarada aqui estava colhendo lenha hoje, sábado, o que é que a gente faz com ele? Moisés diz assim: não sei, preciso orar para saber. Moisés vai falar com Deus, e Deus dá uma das respostas que mais me chocaram na palavra de Deus. Ele diz assim: Moisés, pede ao povo que pegue esse camarada, leve para fora do arraial e o apedreje até a morte. Bom, na hora que eu li isso, eu fechei minha Bíblia. Falei assim: Deus, olha, me perdoa, Senhor, quem sou eu para te questionar? Mas eu estou chocado. O Senhor mandou matar um cara que só estava colhendo lenha. Ele saiu para colher graveto. E o Senhor mandou apedrejá-lo até a morte. Eu falei: não, Deus, eu não consigo continuar lendo, a não ser que o Senhor fala comigo, por favor. E eu parei e fiquei esperando Deus falar. E Deus me disse assim: presta atenção, dá uma olhada no contexto. Não é o fato dele colher lenha, ele transgrediu uma lei. Aquele dia era um dia separado para que ele descansasse. Era um dia separado para que ele estivesse com a família, mas especialmente era um dia separado para que ele estivesse comigo. Foi o que Deus me falou. Ele preferiu trabalhar, colher gravetos, do que gastar um tempo comigo. Você sabe que tem muita gente dentro da igreja hoje que não morre, porque essa é a época da graça mesmo. Mas você está negociando seu tempo com Deus. Você quer ter uma empresa abençoada, mas você sai de manhã sem orar. Você quer ter uma família abençoada, mas você não cria teu filho mediante a palavra de Deus, porque você não conhece, você não lê a Bíblia. Você quer ter uma vida frutífera, mas você não prioriza Deus. Meu irmão, você não vai conseguir. Deus é o número 1. Não é o número 2, é o 1. Ele é o mais importante, Ele é o melhor que você pode ter em toda a sua vida. Não há ninguém, você não terá um amigo melhor, você não terá uma pessoa melhor na sua vida do que Deus. E se você não prioriza seu tempo com Ele, você vai passar pelo que esse homem passou, você vai morrer. É questão de tempo. Talvez você não morra fisicamente, mas você vai morrer espiritualmente. Por isso, por que perdemos o amor? Não somos tratados, não estamos com Deus, então a nossa mente vai cauterizando, sabe? Aí você comete um pecado aqui que você chama de pecadinho. Apesar de que pecado não tem tamanho, tem consequência. Pecado é pecado. Aí você comete e pensa: não, está tudo bem. Aí você mente de novo, você trai de novo, e você continua. E quando você menos espera, tua mente está travada. E você agora está fazendo de tudo que desagrada a Deus. Eu quero te dizer que até Jesus passou por fases, por processos. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. Mas Jesus se preparou tão bem que aqueles 3 anos nos impactam mais milhares de anos depois da sua ida para o céu. Nós estamos aqui nessa noite e nós somos frutos do ministério de Jesus. Nós somos frutos do que Jesus pregou, do evangelho, da novidade de vida, a nova aliança. Mas muitos de nós queremos os frutos, queremos alcançar os resultados antes de nos preparar. Nós queremos ganhar logo dinheiro. Não, irmão, por favor, estuda. Faz uma faculdade para que você consiga um emprego mais sólido e assim dê mais dignidade à sua família no futuro.
para que você seja colocado nas esferas da sociedade, seja um canal de Deus ali. Já pensou se Jesus dissesse para Deus: Pai, é o seguinte, eu tenho 12 anos, eu já estou discutindo com os doutores da lei em Jerusalém. Eu já sei, Senhor, das coisas, sei que eu sou teu filho, tá? Sei que eu vim aqui para morrer. Por que o Senhor não me põe logo nessa cruz? Não está na hora, já estou pronto. Não, a Bíblia diz que Jesus, ele se submetia a seus pais. E ele esperou até o dia certo, em que num casamento em Caná da Galiléia ele realizou seu primeiro milagre. A Bíblia diz sobre Jesus: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Filipenses 2:8, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: meu irmão, por favor, só obedeça, só obedeça. Você não tem que fazer mais nada, você só tem que obedecer. Pastor, mas Deus está me pedindo uma coisa tão difícil. Não importa, se é Deus que está te pedindo, Ele vai te dar um futuro glorioso, meu irmão. Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Só obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Como eu posso, pastor? Então, vencer essas etapas de transição e tratamento na minha vida, como eu posso me submeter a isso? Primeiro, se autoavalie. Olhe para você mesmo. E veja que ferramentas você precisa para avançar, para crescer, para ser tratado, para amadurecer. Espera aí, eu sou um cara de pavio curto, eu fico com raiva rápido e quero partir logo para o confronto, para a briga mesmo. Então toda vez que uma situação se aproximar, você sabendo disso já começa a dizer: o sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus está sobre mim, o Espírito Santo de Deus está na minha vida, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Você respira fundo, meu irmão, e pede a graça de Deus, e você segue. Você sabe que tem certas etapas de tratamento que são gradativas, nem tudo Deus vai fazer da noite para o dia. Sabe, tem aquela dieta que o camarada faz, que quando ele é encontrado pelo amigo, o amigo diz assim para ele: rapaz, como tu tá magro. A pessoa fica feliz, né? O camarada era gordo, fez uma dieta, ficou magro. Aí alguém chega e diz: você tá tão magro. E aí você fica tão feliz, porque aquilo está visível. Mas tem certos tratamentos de Deus que ninguém pode ver, meu irmão, é aqui dentro, ó. Ninguém que te encontrar na rua vai dizer: rapaz, como você está sendo tratado. Não, é aqui. Aí um dia, o cara vai querer te ofender na rua, tem um amigo teu perto, e ele sabe que você se zanga rápido, e você vai ficar tranquilo. Bater o teu carro pela terceira vez. Oh meu Deus, aí você fica assim: oh Jesus. Aí o teu amigo olha para você e diz assim: rapaz, estou impressionado. Você não soltou um palavrão, não xingou ninguém, não gritou, não brigou, resolveu a coisa na classe. Rapaz, você tá diferente. Olha como você está melhor. Mas aquilo foi algo tratado dentro de você. Tem coisas então que são gradativas. Eu quero te dizer que Deus nunca vai te mostrar tudo o que tem para a tua vida assim. Ele vai te mostrar conforme você amadurece. Conforme você cresce, Ele vai colocando novas responsabilidades sobre você. E você vai suportando mais. Davi não subiu ao trono depois que foi ungido. Não. Primeiro, meu irmão, ele matou um urso que veio comer as ovelhas do seu pai. Segundo, ele matou um leão que também veio comer as ovelhas do seu pai. Ele poderia ter dito: come essa aí que as outras eu cuido. Não. Ele foi para cima, irmão. Depois ele matou um gigante, tá? Ele passou por batalhas para que ele assumisse o trono. Mas eu quero te dizer hoje que o único túmulo que você pode visitar, além do túmulo de Jesus em Israel, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maior de todos. Mas o único túmulo de um outro rei que você pode visitar é o de Davi. Ele tem um lugar especial. A estrela de Davi está na bandeira de Israel. Um dos reis mais amados até hoje, mais lembrados entre todos, no mundo inteiro. Mas foi um homem que obedeceu também etapas, que se submeteu a tratamentos. Então eu quero te dizer, não pense que a coisa vai ser rápida. Às vezes ela leva um tempo.
mas lute contra a estagnação, a esterilidade. Por favor, escute isso. Deixe o passado no passado. Se você precisa consertar alguma coisa, pedir perdão, perdoar, faça. Mas, por favor, em nome de Jesus Cristo, deixe o passado para trás, meu irmão. Para de carregar isso nos teus ombros. Para de carregar isso no teu coração. Eu acredito no que eu vou te dizer agora, não é um chavão. Eu preparei essa palavra debaixo de oração pelo Espírito Santo de Deus. É tempo de se libertar, meu irmão. É tempo de caminhar no outro nível. Deus não quer mais que você caminhe nesse nível que você está. Deus quer te libertar. E talvez você ainda não tenha percebido, mas a igreja está transicionando. O mundo está transicionando. Transicionar dói, irmão. Mudar dói. Deixar o passado para trás também dói. Mas se você não fizer isso, você vai continuar carregando isso na tua vida, e isso vai te estagnar. Os judeus tiveram que deixar o Egito. Paulo teve que deixar sua vida. Tenho por perda todas as coisas por amor de Cristo. Moisés teve que deixar para trás o seu passado. Espera aí, eu sou um hebreu, mas fui criado pelos egípcios. Quem eu sou? Eu sou hebreu, sou judeu ou sou egípcio? Quem que eu sou? Moisés teve que vencer isso, para que ele se tornasse libertador do povo do Egito. Nós precisamos entender que feridas curadas geram cicatrizes, ou seja, geram marcas, mas são apenas marcas de feridas que já foram curadas. O mundo está cheio de pessoas feridas. Nós precisamos de cura, meus irmãos. Por favor, escute isso. Me custa muito. Eu passei e tenho passado por muitos tratamentos de Deus na minha vida. Como eu ainda preciso melhorar, como eu ainda preciso crescer. Mas se você não se submeter a isso também, você vai parar no tempo. E você vai ver as pessoas indo à frente, voando, frutificando, e você na estagnação. Eu acredito que a questão não é se Deus quer nos curar, mas se nós estamos abertos para a cura, porque Deus quer nos curar. Nós vivemos num mundo imperfeito e somos pessoas imperfeitas. Sempre estaremos sujeitos a situações, mas a postura do nosso coração vai fazer a diferença. Eu diria que todos nós temos que ter um versículo bíblico que é nosso, sabe? O meu é o versículo 23 de Provérbios 4. Ele pode ser o seu versículo também, se você quiser. Mas a Bíblia está cheia de versículos, você pode escolher um. O versículo da minha vida é o versículo 23 de Provérbios 4, que diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é o meu versículo, irmãos. Esse é o versículo que está aqui, ó. É um versículo que me norteia. Mas quantas pessoas deveriam estar produzindo vida com seu coração, mas estão produzindo morte? O coração está entulhado. Mas Paulo diz aqui algo interessante. Ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí Paulo diz uma coisa tão tremenda, no versículo 15 de Filipenses 3, ele diz: todos, pois, que já somos perfeitos. Olha só, perfeito aqui não é de perfeição, na verdade no original é Paulo dizendo: todos nós que já somos amadurecidos, que já crescemos na fé. Ele está dizendo isso. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo assim: se você é maduro como eu, olha o que ele está dizendo, então vamos caminhar nessa maturidade. Mas se você ainda não é maduro como eu, então caminhe até o que você aprendeu. Seja maduro na sua medida.
Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero te dizer, encontre alegria e prazer no que você está fazendo na sua vida. Seja uma pessoa contente com o que Deus está fazendo. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Tem etapas da nossa vida que a gente não está se alegrando muito, e o tempo hoje está difícil, né, irmão? Você pega, quem tem Instagram no celular? Irmão, eu até deletei o meu esses dias, porque eu estou num propósito com Deus, mas não estou dizendo que é pecado usar Instagram, tá? Quem tem Instagram aqui no celular? Né? Aí você pega o teu celular, você entra no Instagram e tem um amigo teu. O que ele está fazendo com a esposa? Está subindo a Torre Eiffel, de férias em Paris, e você está tomando água de coco na Praça do Estrela. Aí você diz assim, olha, fulano, olha aqui, amor, fulano está em Paris, e nós estamos aqui em Castanhal. E você começa a dizer assim, minha vida não presta não. Aí o outro amigo seu tirou uma foto do carro novo que ele comprou, uma selfie. Aí ele posta o carrão, ele na foto. Aí você olha para o teu carro e diz, meu Jesus, o ar-condicionado está quebrado. Está entrando água. Minha vida não presta não. Essa é a vida que muitos estão levando hoje. Porque você para de olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e começa a olhar para aquilo que outras pessoas estão vivendo. Olhe para as conquistas que você já teve, traga à memória aquilo que te dá esperança, meu irmão. Não se compare não. Gálatas 6:4 diz, cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida. Saiba que você pode ser feliz hoje mesmo e que a sua vida já é uma bênção para Deus. Não morra esperando. Só serei feliz quando? Só estarei contente quando? Não. Hoje, você está aqui nesse culto. Você já pode se alegrar porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Jesus te ama, Deus te ama. Jesus deu a vida dele por você. Você perdeu a oportunidade de aplaudir o Senhor muito, muito forte agora. Aleluia! Aleluia! Paulo diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, a estar contente, sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu estou caminhando para terminar. Há uma caminhada proposta a cada um de nós rumo à plenitude da vontade de Deus. Sabe, irmãos, escute isso, eu creio que nós só vamos parar de aprender quando morrermos. A gente sempre vai ter algo para aprender, sempre vai ter algo para melhorar, mas eu também creio que é necessário chegar um dia na vida de um homem e de uma mulher, em que ele vai dizer assim, Deus, eu tenho muito para aprender, mas eu estou pronto para aquilo que Tu tens para fazer na minha vida. Eu quero viver a plenitude do meu chamado. Dê o seu melhor e entenda que no final das contas, e eu termino, o crescimento vem de Deus, meu irmão. É Deus que dá o crescimento. É Deus que traz a cura. É Deus que te aprova em cada etapa. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se você está fazendo o seu melhor, então não se sinta culpado por nada. Por isso, todo aquele que deseja o crescimento espiritual deve se concentrar no que pode fazer e confiar em Deus para aquilo que não pode. Os imaturos invertem a ordem. Eles se concentram tanto no que não podem fazer, que perdem a vista do que deveriam estar fazendo. São como pessoas que tentam ganhar almas para Jesus, ao invés de simplesmente pregar e testemunhar do Evangelho. São pessoas que querem forçar a prosperidade,
quando são pessoas que deveriam apenas ofertar e confiar em Deus. Eu termino de verdade dizendo, sem etapas, meus irmãos, sem superar as etapas, sem ser tratados por Deus, nós nunca poderemos alcançar a estatura de varão perfeito e viver a plenitude dos planos de Deus para nós e assim através de nós. Quando não passamos pelo tratamento de Deus, vamos perdendo nosso amor por Ele, pelas pessoas, pela vida, porque nos tornamos amargos, sem sonhos e sem esperança. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Eu não sei em que estágio da vida você se encontra. Se você está num estágio de choro, se você está num estágio de alegria, se você sente que estagnou, que parou na sua vida profissional, na sua vida ministerial, Deus pode estar te escondendo, meu irmão. Sabe que a lagarta, para se tornar borboleta, ela tem que entrar no casulo. E ela passa um bom tempo naquele casulo, até criar asas e poder voar. Às vezes Deus está nos colocando em lugares que os homens não podem nos ver, como Davi, por trás das malhadas. Mas Deus está te tratando, Deus está nos tratando para algo muito maior. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Eu quero fazer uma oração rápida, eu quero que você ore comigo. Ponha isso diante de Deus agora. Você que ouviu essa palavra e foi tocado em alguma área, fala para Deus, Deus, eu não estou conseguindo passar por essa barreira. Eu sinto que a minha vida está estagnada. Estou cansado disso, Senhor. Não quero mais me comparar com os outros. Não quero mais cobiçar nada do que os outros têm. Não, Senhor, eu quero estar contente com quem eu sou. Eu quero ser bem resolvido. Eu quero ter uma identidade bem firmada. Eu quero conhecer os teus propósitos para a minha vida. Eu quero ser um crente maduro, um ruiós de Deus. Um filho adulto. Um filho maduro, que não se ofende facilmente, não. Mas eu quero ser um filho maduro, Senhor. Um filho bem estabelecido. Que a minha casa esteja construída na rocha. Que eu seja como uma árvore frondosa e frutífera. Minhas raízes nas águas do Espírito. Fala com Deus agora. Porque, meus irmãos, é dele, somente dele o trabalho. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Pai, eu oro nessa noite, apresentando a Ti a vida de cada um dos meus irmãos e a minha vida também. Eles, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Há situações em nossas vidas que às vezes parecem intransponíveis. Há situações nas nossas vidas, às vezes na família, na igreja, no trabalho, na empresa, na faculdade. Há situações que parecem ser impossíveis e tão difíceis de serem vencidas. Mas nós clamamos a Ti nessa noite, o Deus do impossível. Porque, Senhor, nós não queremos abortar etapas, não queremos pular etapas, não. Nós queremos ser tratados e nos tornar mais fortes e maduros. Olhar para trás e dizer como eu melhorei, graças a Deus. Eu estou melhor hoje, eu não me aborreço tão fácil. Não, eu consigo manter a minha paz. Eu consigo manter a minha alegria, o meu ânimo não é dobre, não é duplo, não. Mesmo quando as circunstâncias estão difíceis, eu consigo me manter bem. Senhor, é isso que nós pedimos hoje. E Pai, eu me coloco na Tua presença e intercedo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Aqueles que têm algo no coração tão travado, algo já que dura algum tempo, talvez anos. Eles precisam de uma intervenção profunda do Senhor nessa noite. Toca, Espírito Santo. Liberta esse coração agora. Liberta essa mente agora. Liberta essa vida, liberta essa família. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora desse povo ir para um nível maior e além. Chegou a hora dessa igreja, Deus, ir para um nível maior. Por isso, Senhor,
com a autoridade que eu tenho sobre esse lugar, eu estou aqui declarando pelo poder do nome de Jesus, cadeias caiam por terra agora. Agora, cadeia que prendia esse coração, caia agora, em nome de Jesus. Ferida, cicatrize agora. Cicatrize agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim eu profetizo, Senhor. Essa é uma igreja madura. É uma igreja de ruióis de Deus. Filhos maduros, filhas maduras, que são exemplo e testemunho para a sociedade lá fora. Pai, eu declaro que essa é uma igreja abençoada, próspera, que tem identidade, que sabe quem é e que conhece os teus propósitos. E assim eu abençoo cada vida, cada família. Senhor, mais do que serem especiais para mim, essas pessoas são especiais para Ti, são Teus filhos amados. Pai, cumpra Teus propósitos sobre eles, realize os seus sonhos, estabeleça a Sua vontade, o Seu governo sobre cada família nesse lugar. E assim, como sacerdote sobre a vida deles, eu os abençoo. Eu os abençoo pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a Tua paz, Tua graça, as doces consolações do Teu Espírito, a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de cada um deles. E eu profetizo, essas pessoas são pessoas saudáveis, são pessoas curadas, são pessoas de coração livre, são pessoas de coração aberto para a cura, não são pessoas fechadas, não, são pessoas de coração aberto para servir, para abençoar, pessoas de coração saudável e livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, põe a mão no teu coração, recebe isso, recebe saúde, recebe graça, recebe paz, recebe alegria, recebe contentamento, recebe isso de Deus nessa noite, recebe equilíbrio, recebe maturidade, em nome de Jesus.